você poderia dizer uma das primeiras bandas da geração punk, mas dessa geração que surgiu em 79, 80, porque antes tinha muita coisa rolando de rock progressivo, sabe? Desde o pessoal do Tela, lembra? Sabe? Muitas outras coisas, né? Mas dessa leva que realmente conseguiu conquistar a fama de rock, olha, Choque, fecha isso aí, cara. Que ano foi? Foi a partir... 1981, e aqui em Brasília. Assim, o Plebe não existiria se não fosse em Brasília. Acho que é o fato mais importante do Plebe existir até hoje. Essa coisa da gente ter morado aqui, da gente estar assim, ser super envolvido até politicamente, né? Porque aqui a gente sabe das coisas muito mais rápido, muito mais depressa, através do jornal, televisão. Você acha que está pintando uma transição, considerando o que vocês fizeram antes, né? Mais punk, mais hardcore. Agora, está pintando uma transição, tem coisa nova? Você acha que isso está em véspera de uma coisa nova? É uma transição? Não, acho que é uma eventual evolução, sabe? Você não pode ficar tocando os mesmos 3 acordes o resto da vida. Que se você ter qualquer músico que me entenda, vai ficar tocando 3 acordes, sabe? Você começa a se limitar um pouquinho. Eles conseguiram durante 20 anos. Não, mas é um certo processo evolutivo, mas natural, nada predeterminado, nada forçado. Tanto que não dá para prever que caminhos a música irá, muito menos que caminhos a plebe seguirá. Quando a gente compõe, assim, normalmente a gente compõe ensaiando, a gente monta equipamento, um tem uma ideia, o outro tem outra, aí junta as ideias e forma a música. E a gente não se importa muito assim, pô, essa música tá menos pesada que a última que a gente fez, essa música tá mais isso, essa música tá mais aquilo. A gente simplesmente gosta ou não do que a gente tá fazendo, e quando gosta a gente leva pra frente essa ideia e faz uma música, e quando não gosta, descarta, assim. A gente não tem essa preocupação com o que tá fazendo. Se a gente fizer um samba e gostar, a gente vai tocar ele. Alguns de vocês, pelo que eu sei, moraram no exterior. Quais foram e qual a influência que você acha que isso teve para a formação da banda e a escolha do rock, etc? Acho assim que, basicamente, os jovens no exterior, eles têm um sentido mais apurado em termos de qualidade e em termos do que eles consomem. Quer dizer, eles não são tão influenciados por toda essa propaganda e por toda a imposição que a mídia faz em cima das coisas que ela quer vender, né? Então isso, de repente você viajando para o exterior e vivendo isso, voltando aqui para o Brasil, você tem uma certa... Você cria até uma certa coragem, uma coisa diferente de arriscar mais, de saber, andar na rua e sair rasgado e saber que todo mundo vai te olhar e vai rir de você e tal, mas você mantém a sua postura porque é aquilo que você acha que é coerente com, sei lá, com o seu ideal, entendeu? Então, basicamente, acho que isso é o que contribuiu para mim, foi o mais importante, foi isso. Você morou nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Quando eu era menor, eu tinha 5 anos, eu morei nos Estados Unidos, mas aí não conta. Depois eu fui pra Inglaterra, passei na Inglaterra 6 meses, aí eu tinha 16, 17 anos. Quer dizer, aí que marcou mais mesmo. Foi bem a época da coisa do auge do punk, a morte do Sid Vicious, que era drogado, sabe? E é legal porque você adquire todo esse conhecimento lá fora e de repente você vem aqui pro Brasil e você pode, desse conhecimento, você pode transformar isso em outra coisa e transformar isso para a sociedade que a gente vive, para nossa realidade, entendeu? E com isso falar, sabe, o que tem a ver com nossa juventude, com o nosso povo. Brasília é um polo, né, de diplomatas, certo? De pessoas do Brasil inteiro, sabe? De mineiro a goiano a, sabe, gaúcho a paraense, certo? E fora sendo a capital do país, você tem outras pessoas de fora, filhos de diplomata, então... Você é filho de diplomata? Não, não sou não. É uma história complicada. Meu pai, eu acho que pode até considerar diplomata aposentado, né? Que era um funcionário do governo americano, aí mudou para Brasília por causa de Brasília. Por causa, meu pai é intérprete, tradutor. E Brasília é o local que tem mais conferências, sabe? Mais seminários aqui no Brasil, lógico, motivos óbvios. Então ele veio para Brasília por causa disso. Né? Então uma das razões... Por quanto tempo e onde que você morou no exterior? Eu nasci em Washington, na capital. Passei 10 anos da minha vida lá. Aí, aos 10 anos de idade, vim pra cá. Estou aqui há 10 anos. E eu estou 1 ano no Rio. Então, eu estou fazendo 20 anos. Né? 10, 1. Parabéns. E essa de ter estado no exterior influiu para sua posição musical? Musical, talvez não. Acho que o que influiu mais musicalmente foi meu irmão. Meu irmão gostava de Led Zeppelin, Aerosmith, coisas assim, né? Nunca curti Jimi Hendrix. Eu já me ligava um pouquinho em rock and roll. Mas 10 anos atrás, nos Estados Unidos, eu gostava de Paul McCartney.
Eu adorava Paul McCartney, né? Na época Band on the Run, adorava esse disco. Então tem uma certa influência, né? Tipo, um caminho a seguir, né? Eu morei primeiro nos Estados Unidos 4 anos, de 1970 a 74. Depois na Inglaterra, de 1978 a 80. Isso teve uma influência? Teve influência tanto quanto Brasília, assim, tanto quanto tudo, viajar bastante. E é legal que a gente adquire um montão de conhecimentos novos, não fica só esse bitolado, assim, alguém que fica só no Brasil, digamos, tipo, só ver Rede Globo, só ver novela, só ir para colégio. Você mudando de colégio e tudo, apesar de eu me sentir muito sozinho na minha infância, foi legal que eu aprendi a conviver com bastante pessoas e aceitar ideias diferentes. E a infância foi fora? A maioria foi fora, foi 6 anos fora. Aonde exatamente? Em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, que é a capital da country music, e em Sheffield, na Inglaterra, que é a capital do technopop, assim. E você acha que vocês estão amaciando, tem uma transição, esse novo disco, somos todos, nunca fomos tão brasileiros? Bem, não, esse disco não é uma transição, esse disco é um ponto final a todo o nosso trabalho de adolescência até adultos responsáveis, eu acho. Acho que de agora em diante que vai vir o ponto de transição e buscar novos caminhos. Tem coisa nova por aí? Deve vir coisa bem nova, bem estranha e bem diferente, eu acho. Não vai ficar a mesma coisa sempre, não. Me diga, dizem que vocês agora, quando se apresentam, não dizem nós. Antes era nós somos uma banda de Brasília, e agora não mais. Existe isso? Se não existe, por quê? A gente costuma falar, sei lá, ó, o show da gente assim, a gente emenda 3 músicas, geralmente, aí a gente para e fala assim, nós somos a Plebe Rouge. Quer dizer, esse lance de chegar no show e falar que nós somos uma banda de Brasília, isso, assim, pra gente não existe mais, assim, né? A gente fala pouco com o público, assim, né? No show a gente não fala muito. É a música que vai falar, não é o que a gente fala entre as músicas que importa. Basicamente, nós temos uma música chamada Brasília, né? Eu acho que isso diz tudo. Inclusive, a gente falava mais com o público quando eles não estavam muito interessados em ouvir o que as nossas músicas diziam. Agora eles já ouvem as músicas, então acho que é por isso que a gente entende. Agora já sabem que vocês são de Brasília. Mas eles ouvem a música e sabem disso. A banda nasceu aqui, como o Guti disse no começo aí, não ia nascer em outro lugar, só aqui. O que você acha, Guti? Vocês ainda se consideram de Brasília? A gente se considera, bem aquele lance que eu falei, entendeu? Se não fosse Brasília, não tinha Plebe Rouge. Então eu me considero de Brasília. Eu sou carioca, não nasci em Brasília, mas todas as minhas amizades que eu fiz foram em Brasília. Quer dizer, eu sou do jeito que eu sou, muito por causa de Brasília. Eu sou de Brasília. O seu pai é diplomata ou professor ou o que é? Meu pai é professor, você deve conhecer ele. De repente. Como chama? Ele é professor de antropologia na UNB. E você foi aos Estados Unidos acompanhando o teu pai? Meu pai foi estudar, fazer doutorado. Aí, quando eu era pequeno, eu fui acompanhar ele, era em Massachusetts, nos Estados Unidos. Aí, quando eu morei na Inglaterra, eu fui com minha mãe já. Ela que foi estudar, aí eu fui com ela também. Quer dizer, agora eu queria muito viajar sozinho, entendeu? E ficar um tempo sozinho lá fora. Eu queria estudar sozinho também lá, música. E você fez isso? Não cheguei a estudar música lá. Eu cheguei a estudar outras coisas. Música não. Mas quando eu tiver um tempo agora, que é meio difícil, se puder passar 3 meses estudando lá fora, seria muito bom. André, e você? O seu pai o que faz? O que fez? Você andou nos Estados Unidos, na Inglaterra, por conta do seu pai, com seu pai? Como é que foi? Bem, andei nos Estados Unidos por conta do meu pai. Ele foi estudar economia lá, foi fazer a tese de PhD dele lá, e a gente acompanhou ele. E na Inglaterra foi por causa da minha mãe, que foi tirar o doutorado em biblioteconomia dela lá. Então sempre acompanhando os pais, sempre em clima de universidade, coisas assim. Que ano foi? Nos Estados Unidos foi de 70 a 74, na Inglaterra de 78 a 80. E você, que atividade musical você teve lá? Se teve? Nos Estados Unidos, nenhuma. Nos Estados Unidos, minha atividade musical, eu tinha um gravadorzinho, eu gravava, tipo, trilha de cinema, de televisão, tipo, abertura de Missão Impossível, de Kolchak, coisa assim. $6 Million Man. Adorava. Eu acho o seguinte, quando a gente começou, o lance todo não era tanto a música, era, tipo, um montão de pessoas que se juntaram numa cidade estranha que é Brasília, que de repente se tornou um caldeirão de encontros, assim, um caldeirão de culturas, que de repente um montão de pessoas vindo com ideias diferentes, que já viajaram para outra parte do mundo, filhos de diplomatas, filhos de professores, um
uma cidade assim que tem 21 anos, então todo mundo vem de um lugar diferente, tem história para contar por que tá aí, que ninguém veio à toa para Brasília. Todo mundo tem uma história que dava mal, digamos, no Acre e vem para Brasília, alguma coisa assim. No começo, o lance era botar tudo isso para fora, tipo, conta a cidade, conta a gente tá aí, contra você não ter para onde ir na cidade, coisa assim. E não era um lance musical mais, era um lance de protestar mesmo, de chocar, de querer aparecer pros amigos, de querer ganhar as meninas. Mais ou menos que ano? Isso 79, 80, por aí. Que relacionamento você tem com, tipo, teu pai? Como é que é? Um roqueiro, etc. E o Coroa, o que ele diz? O que ele acha disso? É assim, eu acho a cabeça do meu pai super legal, assim, né? Eu me dou muito bem com ele. Inclusive a relação que eu tenho com meu pai, talvez não seja nem de pai, mas de amigo, sacou? Então, quando eu comecei a tocar, meu pai uma vez implicou comigo, porque eu usei o colchão da minha avó pra abafar o quarto que tá fazendo barulho, aí nunca mais podia ensaiar em casa e tal. Mas assim... Estava pisando em cima do colchão. Estava pisando em cima do colchão, entendeu? Mas fora isso, sabe, que eu me lembro, mais nada, ele sempre deu uma força. De repente nunca chegou pra mim e falou assim, vai fazer um UNB, vai fazer uma faculdade. Porque de repente ele sabe que tem muita gente que faz faculdade e tá ferrado, sabe, não adianta de nada. Então, assim, nunca me deu uma super força, nunca comprou uma bateria pra mim, por exemplo. Mas também nunca me recriminou de fazer o que eu quis fazer. Eu acho que é assim com todo mundo. Liberal toda a Eu acho vida. que é assim com todo mundo. Como é que você e seu pai? Meus pais não gostavam, né? Porque eu dedicava mais tempo pra banda. Né? Isso 6 anos atrás, note bem, eu estudava aqui no primeiro ano do segundo grau e tudo mais, né? Então o que os pais... garotado ficava tocando rock, barulho, não sei o quê. Nada em perspectiva, sabe? Só querendo tocar. E não se dedicava aos estudos. É lógico que meus pais iam querer incentivar mais os estudos. Minha mãe chegava, não, se você não tirar boas notas, você nunca mais vai ensaiar com esse pessoal. Mentira, nunca acontecia isso. As boas notas, claro. Né?